Na semana passada eu falei, irmãos, que todas as promessas estão condicionadas a aquele que habita no esconderijo. Ou seja, é necessário você estar habitando no esconderijo. E por isso, esta noite, eu quero meditar com os irmãos o segredo do esconderijo, os segredos do esconderijo. Irmãos, é uma palavra muito forte. Hoje de manhã ministrei, até a minha filha e minha esposa comentou assim, olha, pastor, o pai, né, no caso da Alice falando comigo, né, pai, dá 3 mensagens aí que o senhor pregou, né, 3 domingos. Eu falei, dava mesmo. Na verdade, são 3 mensagens que eu juntei numa, e eu preciso só dar uma pincelada em cada uma delas, porque é um tema que eu sou apaixonado, que é o secreto, o esconderijo. Então eu quero trazer para vocês, que Deus revele para vocês os segredos do esconderijo, porque esta é a base para todas as bênçãos. Amém, igreja? Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Primeiro segredo, então, é isso que eu já disse, é a base para todas as bênçãos de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Eu recordo que uma vez, Jesus, ele contou uma parábola, e essa parábola está lá em Marcos capítulo 4, não precisa abrir, é a parábola do semeador. Todo mundo conhece a parábola do semeador. Mas nesta mensagem da parábola do semeador, depois que ele ministra esta parábola, os discípulos procuram Jesus em separado e dizem assim, olha, as pessoas estão reclamando que não estão entendendo o que o Senhor está ensinando. Parábola está muito difícil, tem que explicar. E Jesus falou assim para ele, olha, existem coisas que não é para todos. Existem coisas que são reveladas para aqueles que são fominhas da presença, que buscam a presença. Deixa eu te explicar mais ou menos como que Jesus fazia. Jesus, ele estava diante de uma multidão, ele liberava uma parábola, aquela parábola ficava no ar. O que será que ele quis dizer? Era uma história que tinha um fundo, mas ele não trazia a explicação daquela parábola. E Jesus se retirava. Simplesmente a grande maioria falava assim, está na hora, vamos lá comer a nossa pizza, o culto está acabando, vamos embora, já acabou a palavra de Jesus, iam para suas casas. Mas tinha um grupo, e estes eram os discípulos, e talvez mais alguns que eram fominhas. Eles diziam assim, olha, enquanto que está todo mundo embora, vamos atrás de Jesus mais um pouquinho, porque nós queremos entender o que ele ensinou. Iam até Jesus e falavam assim, mestre, nos explique o que o Senhor ensinou, o que o Senhor falou. E eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que aqui existem fominhas da presença de Deus, que querem mais de Deus, que não se contenta apenas com uma palavra que foi lançada, mas querem mais e mais e mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se existe algum fominha aqui, dá um glória a Deus. Ei, coisa boa. E Marcos 4,13... ele disse assim, se não entendeis esta parábola, que é a parábola do semeador, como que vão compreender as demais parábolas? Se vocês não entenderam esta parábola, não tem como entender as outras. Quando eu li esse versículo, algo mexeu dentro de mim, e eu comecei a pedir, Deus, me revela, o que o Senhor quis dizer com isso? Há algo especial nesta parábola. E Deus me mostrou que, se queremos alcançar as promessas de Deus, nós precisamos entender o princípio que há nesta parábola. Qual é o princípio? O semeador lança semente. Existe um grupo de pessoas que é comparado àquela terra, o coração igual àquela terra, em que a semente cai, é como se fosse na beira do caminho. Ela não entra, ela não penetra, ela não pode germinar. Pelo contrário, vêm as aves e comem daquela semente, roubam aquela semente. O que significa, pastor? Eu te digo, irmãos, que todo domingo, quando o pastor ou uma pastora, um homem de Deus, sobe neste altar, ele não está falando por si próprio, ele está lançando a semente, está lançando palavras proféticas que podem mudar e que vão mudar a sua vida e a sua história, que define destinos, são sementes lançadas.
Só que muitas pessoas, por não compreender esse princípio, deixam essa semente como se fosse naquele solo endurecido. As aves vêm e levam a semente embora. Como assim? Tem muitos que talvez são agora alguns minutinhos para as 8, no máximo 8h30, 9h da noite, já vai estar pensando assim: o que foi mesmo que o pastor pregou? Não estou lembrando o que o pastor pregou hoje. Lembra que talvez houve uma homenagem para o diaconato, houve alguma coisa, mas não lembra da mensagem que foi pregada. O que aconteceu? As aves vieram e levaram, roubaram a semente. Tem muitas pessoas que não recebem a bênção de Deus porque não levam esta semente e enterram no seu coração. Deixam de uma forma superficial, durante a semana nem lembra do que foi ministrado, nem lembra da semente que foi lançada no solo do teu coração. E muitas pessoas receberam palavras proféticas que poderiam mudar a sua vida, mas porque não enterraram esta semente, elas perderam aquelas bênçãos. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que vão falar assim: olha, eu já recebi uma palavra há 10 anos atrás e até hoje ela não se cumpriu. Ei, deixa eu dizer, talvez existe a possibilidade que há o tempo de Deus essas coisas acontecerem, mas é mais provável é que você deixou esta semente num solo endurecido, não enterrou ela, e vieram as aves e levaram embora. O que você tem que fazer? Enterrar. Aqui entra o segredo do esconderijo. O que é enterrar? É levar a semente para o secreto. Levar a semente para debaixo do solo, aonde ninguém vê, para um esconderijo, aonde as aves não vão comer a palavra profética para a sua vida. Ah, irmãos, como assim? Como é que eu faço isso na prática? Simples. A palavra foi liberada no domingo, na sexta, no sábado, na quarta. Você recebeu uma palavra, uma semente. Não desperdice essa semente. Leva para o secreto. A palavra desta noite, amanhã de manhãzinha, dá um jeito, anota ela. Nós vamos tentar sempre deixar essa palavra viva durante a semana, mandando mensagens pelo WhatsApp. Dá um jeito que essa palavra fique viva no seu coração, e amanhã de manhã, quando você for para o teu TSD, quando você for para o lugar secreto, leva a semente com você. Na sua oração diz: oh Pai, eu estou agora aqui no meu tempo secreto, aonde eu fecho a porta e busco ao Pai em secreto. É no lugar aonde estou colocando esta semente que eu recebi ontem, Deus amado, debaixo da terra, levando para o secreto. Não vou deixar as aves comer. Pelo contrário, eu vou estar regando todos os dias no meu TSD esta palavra, até que ela se cumpra na minha vida. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Meu irmão, se você fizer isso, eu te garanto, irmãos, não tem como a bênção não chegar. Muitos perdem a bênção porque esquecem. Leva para o secreto. Amém, igreja? Leva para o secreto. O primeiro segredo do esconderijo. Leva para o esconderijo. Segundo, eu lembro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança nos traz essa mensagem de Deus no meio do seu povo. Jesus era como se fosse a arca no meio do povo. Hoje o Espírito Santo, ou a própria igreja que tem o Espírito Santo, é comparada a esta arca, porque é Deus no meio do povo. E na arca havia um esconderijo. Dentro da arca, aonde ninguém podia abrir e olhar, havia um esconderijo, e dentro da arca havia três objetos. O primeiro deles, dentro da arca, havia as tábuas da lei. Fala assim comigo: as tábuas da lei me fala sobre direcionamento. Quando você entra no esconderijo, você tem direcionamento de Deus, amém? Deus vai mostrar o caminho a ser seguido, qual a melhor forma de fazer, há segundo elemento que havia dentro da arca, havia um maná.
Maná, você sabe que era o alimento que Deus entregava para o povo no deserto. Então nos fala sobre alimento que sacia a tua fome. Amém? Quando você entra então no esconderijo, você tem o maná, que é o alimento que vai te saciar. Você tem as tábuas da lei que vai te dar direção. E tem a vara de Arão que floresceu. Algo que estava morto e recebe vida. Quando você entra no esconderijo, você recebe vida. Tudo aquilo que estava morto vai ressuscitar, porque Deus é poderoso para fazer isso. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Recebe aí, meu irmão. Agora, irmãos, esse é o segundo segredo. Vou para o terceiro e último. Este é tão maravilhoso. Eu queria que você recebesse essa palavra. Lá em Efésios capítulo 3, verso 4, nos fala que, pelo que, é Paulo falando para a igreja de Éfeso, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Fala comigo, mistério de Cristo. Em Jesus havia um mistério. Deus escondeu algo em Jesus. Há um esconderijo onde Deus escondeu algo. E Paulo está dizendo, depois se você ler em casa, leia em casa esse texto, né, que eu falei aqui de Efésios, você vai ver que nem os profetas, nenhum dos homens do Antigo Testamento tiveram essa revelação, e nem nenhum ser angelical das regiões celestiais tiveram esse entendimento, a revelação. Mas hoje nós temos em nome de Jesus. Há algo escondido aqui em Jesus, um esconderijo em Jesus. Para que nós possamos entender isso, eu quero que você entenda que Jesus, ele é considerado o segundo Adão. Houve o primeiro Adão, ele lá no Jardim do Éden. E para nós entendermos o que Deus escondeu em Jesus, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, não precisa abrir. Mas Gênesis capítulo 2, capítulo 1 fala sobre toda a criação, ele dá um resumo sobre toda a criação. E no capítulo 2 ele vai um pouco mais detalhada sobre a criação do homem e da mulher. É interessante que nós entendemos que Deus criou todas as coisas, criou os animais, isso nos fala, né? No início, em Gênesis 1. Depois ele pega e forma o homem do pó da terra, sopra o espírito de vida e o homem nasce. De certa forma, a criação se encerra, a criação se conclui aí. Deus falou, olha, foi muito bom a criação do homem, tudo foi bom, mas o homem muito bom. Enfim, estava completa a criação. A palavra de Deus nos fala até que Deus, então, agora, ele entra no seu descanso, o sétimo dia, né, como a Bíblia fala. Entra nesse descanso. E Adão recebe uma responsabilidade. Ele começa a dar nome a todas as coisas que foram criadas. Ele vai e vê lá um bicho bonito, uma baita de uma juba, ele fala, olha, este aqui vai se chamar leão. Daqui a pouco ele vê uma que não tinha aquela juba tão bonita, mas que era muito parecida com ele, e fala, esta é a fêmea, leoa. E assim vai, um por um. Cavalo, que animal bonito. Esta é a fêmea, égua. E vai, dando nome a todas as coisas. Quando ele conclui esta obra, ele percebe algo. Ele percebe que todo tinha um semelhante, uma fêmea que o completava. Mas ele mesmo não tinha. Adão mesmo não tinha. Deus, então, percebeu isso. De certa forma, uma solidão no coração de Adão. Porque não havia alguém que ele pudesse olhar na mesma altura. Ele tinha Deus que o completava, mas Deus era um ser superior. Ele tinha toda a criação, os animais, mas eram seres inferiores. Faltava alguém no mesmo nível, na mesma altura. O que Deus faz? Deus faz que Adão dormisse num sono profundo.
corta do lado de Adão, tira dele uma costela e faz daquela costela a Eva. Quando Adão acorda do sono, Deus fala: Adão, você achou que você viveria eternamente sozinho, sem uma companheira? Deixa eu te falar, eu escondi dentro de você um presente para você. A obra já tinha completa, já estava terminada. Então não era algo novo acontecendo, mas Deus tinha escondido dentro de Adão um presente para Adão, dizendo: está aqui a mulher que vai ser a tua companheira, que vai estar do teu lado, que vai estar contigo. A mulher, Deus escondeu. E aqui, irmãos, eu já estou caminhando para o encerramento. Mas entenda que no esconderijo, Deus esconde como um pai que quer fazer uma surpresa para um filho. Sabe aquele aniversário onde o filho fica assim: será que o pai me esqueceu de mim? Eu falei tanto que eu queria aquele presente, ele não mostrou nada, não falou que comprou, e ele acorda de manhã achando que todo mundo esqueceu do aniversário dele, e quando ele acorda, ele tem aquela surpresa, todo mundo está ali comemorando o seu aniversário. Quando Adão acordou, Deus entrega esta surpresa, este presente. No esconderijo, você vai encontrar o presente de Deus para a sua vida. Mas vamos voltar ali para encerrar. E Jesus? Porque há um mistério escondido em Jesus. Falei para a gente voltar no primeiro Adão para entendermos o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Ele vem assim como o primeiro Adão, iniciando uma nova fase, ou dando início ao ser humano. Jesus veio para a terra também para dar início a algo novo nesta terra. Um novo tempo. Até Jesus era o tempo da lei, a dispensação da lei. A partir de Jesus era a dispensação da graça, um novo tempo. E da mesma forma que Adão recebeu a ordem de dar o nome para todas as coisas, Jesus também começa agora a andar pela terra e dando nome às coisas. Ele olha para uma pessoa que está humilhada, ele fala: teu nome não é mais humilhado, o teu nome agora é exaltado. Ele olha para uma prostituta e fala: seu nome não é mais prostituta, você agora é filha de Deus, filha amada. Ele olha para alguém amaldiçoado e diz: não, teu nome não é mais amaldiçoado, mas ele é uma criação de Deus, é filho de Deus para a glória de Deus. Ele olha para uma criança onde todos desprezavam e fala: não é mais desprezado, mas é das crianças que é feito o reino dos céus. Ele vai dando nome a todas as coisas, assim como Adão. Aleluia. Só que depois que ele termina, assim como Adão terminou, ele percebeu: mas e eu? Cadê alguém que eu possa olhar no mesmo nível? Jesus falou: calma. Ou Deus falou para Jesus: calma. Eu tenho um presente preparado. Leva Jesus até a cruz do Calvário e vem sobre ele um sono profundo da morte. Deus envia um soldado romano para cortar ao lado de Jesus com uma lança. Sai água e sangue. E dali, da morte e do sangue de Jesus, da mesma forma que de Adão saiu a Eva, através do sangue de Jesus, saiu a noiva do Senhor Jesus. Aleluia! Nós somos o presente de Deus, a igreja, a noiva. Meu Deus do céu, Deus
Tira de Jesus. E da mesma forma, quando Jesus acorda, ou seja, quando ele ressuscita dos mortos, o Pai fala assim: meu filho, eu preparei para você uma noiva. A igreja está sendo formada através da tua morte, deste sono. Assim como de Adão veio Eva, de Jesus estava escondido em Jesus a igreja, eu e você. Aleluia. Você pode ficar de pé, igreja. Glória a Deus. É de você, meu irmão. Então guarda no teu coração 3 mistérios, segredos do esconderijo, do secreto. O primeiro deles é você levar a semente para que ela possa germinar no secreto. É lá que acontece. Segundo, a Arca da Aliança nos fala sobre direcionamento, nos fala sobre alimento e nos fala sobre vida. E por último, em Jesus, neste secreto, você se torna a igreja, a noiva amada, vida transformada, aonde aguardamos o grande dia da volta de Jesus. Se você faz parte da igreja, levante suas mãos para o alto e faça uma oração de agradecimento ao Senhor. Oh Pai Celeste, oh Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Jesus, oh Jesus, de ti, Jesus, na cruz do Calvário, surgiu a igreja, e aqui, ó Pai, 2000 anos após, mais ou menos 2000 anos após, a igreja, a noiva, está aqui te adorando e glorificando, e o Espírito e a noiva dizem: vem, vem Jesus. É tempo em que a noiva se une ao Espírito e declara: vem Senhor Jesus, nós te amamos, nós te agradecemos, nós tomamos posse, ó Deus, desse mistério. Deus, queremos viver no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é nele que nós, Senhor, nos escondemos. Ei, ali a vida, aleluia! Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.